paz e a graça de nosso Deus seja com os prezados irmãos e amigos, em nome de Jesus Cristo. Prezados, mais uma vez nos encontramos para podermos partilhar da palavra do Senhor Deus com os prezados. E dessa vez nós iremos iniciar uma série de estudos intitulado O Poderoso Anjo de Apocalipse 18. Dentro desse estudo, nós iremos trabalhar para descobrirmos o que representa este anjo de Apocalipse capítulo 18, quando será o seu cumprimento. Se já se cumpriu essa profecia, ou se ela está se cumprindo, ou se ela ainda está no futuro. Dentro dessa série de estudos, nós iremos descobrir dentro da Bíblia e dentro do espírito de profecia. Mas nós iremos nesse momento orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, agradecer por Ele ter nos abençoado e também pedir a iluminação do Espírito Santo. Também rogamos aos prezados irmãos e amigos que acessem o nosso canal para pesquisar as mensagens que Deus tem colocado através de vossos servos. São mensagens muito importantes, mensagens presentes para o momento atual, momento em que nós mais necessitamos de um reavivamento e de uma reforma da primitiva piedade. Em nome de Jesus iremos orar ao Senhor. Querido Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu santo Filho, Senhor, me coloco de joelho na sua presença, para agradecê-lo, Senhor, por toda a bondade para conosco, em não nos deixar em trevas, por poder, Senhor, enviar a tua mensagem a cada um de nós, através da Bíblia e do Espírito de profecia, para assim nos prepararmos para os eventos que estão diante de nós. Ajude-nos, ó Deus, a termos a compreensão dessas mensagens. Ajude-nos, ó Deus, a amarmos a Bíblia e o Espírito de profecia, a pesquisá-lo com todo o amor e carinho. Agora, Senhor, iremos iniciar uma nova série da Tua Palavra, intitulada O Poderoso Anjo de Apocalipse 18. Venha trazer luz a nós, Senhor. Venha iluminar nossas mentes. Venha dar-nos um coração dócil para que possamos, sem preconceito, aceitar o que está escrito. Que o Senhor venha abençoar teu povo para que essa mensagem alcance os corações dos sinceros. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e te oro. Amém. Prezados irmãos, a paz e a graça de nosso Deus seja com os prezados, o povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós estamos aqui para darmos início a mais uma programação intitulada O Poderoso Anjo de Apocalipse 18. E dentro dessa série de estudos nós iremos pesquisar bastante a Bíblia, iremos folhear bastante os livros do Espírito de Profecia, porque a Bíblia e o Espírito de Profecia é a nossa única regra de fé. É o que Deus nos deixou para nos guiar até a Canaã celestial. E nós iremos descobrir para sabermos se essa profecia já se cumpriu, ou se está se cumprindo, ou se ela ainda está no futuro. Porque algumas pessoas dizem que essa profecia já se cumpriu. Outras dizem que está se cumprindo. Nós iremos descobrir realmente dentro da palavra de Deus o que está realmente escrito e revelado para cada um de nós. O livro de Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 5, diz assim: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente e com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades delas. Nós iremos, dentro do Espírito de Profecia, lermos o grande conflito, e ele vai nos dizer qual realmente é o tempo do cumprimento de Apocalipse, capítulo 18, versículo de 1 a 5.
Nós iremos aqui saber quando é que os pecados de Babilônia irão se acumular até o céu. Quando o cumprimento perfeito de Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 5. O grande conflito, página 603, diz assim. Página 603, o segundo parágrafo. Esta passagem, ela aqui cita no início, no primeiro parágrafo, ela cita Apocalipse, capítulo 18. Aí ela diz, esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feita pelo segundo anjo do Apocalipse 14, versos 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Então Ellen G. White, ela diz, esta passagem indica um tempo em que o anúncio da Babilônia, da queda de Babilônia, conforme foi proclamada em Apocalipse 14, ela diz que deve repetir-se com a menção adicional. Nós sabemos que no verão de 1844, devido à rejeição da mensagem do primeiro anjo, que começou a ser proclamada em 1831 por Guilherme Miller, então Guilherme Miller, ele começou a proclamar a primeira mensagem angélica. O que acontece? Nós sabemos muito bem que quando a primitiva igreja começou a se corromper e logo ela se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, na meretriz de Apocalipse 17, então a igreja começou a perseguir os fiéis. Logo Deus começou a levantar homens reformadores, Wycliffe, Lutero, Jerônimo, Calvino, William Tyndale e outros reformadores. Esses homens que Deus levantaram, eles levantaram com um propósito santo, de levantar uma reforma, de iniciar uma reforma para levantar a verdade que Roma havia pisado. Mas o que acontece? Após a morte desses reformadores, os seus líderes que continuaram nessas reformas, eles se voltaram para Roma. Eles não progrediram. Além de não progredir, eles começaram de novo a voltar para o seio da Igreja Mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, em 1831, quando Deus levantou Miller, Deus agora deu uma mensagem para Miller levar a essas igrejas, para que essas igrejas se reformassem, aceitassem a mensagem, se reformassem e assim se preparassem para a volta de Jesus. Mas o que acontece? Ellen G. White diz em Grande Conflito em Primeiros Escritos que os líderes dessas igrejas, em vez de aceitar essa mensagem, eles começaram agora a perseguir Guilherme Miller. Começaram a perseguir Miller e os seus companheiros. Então, no verão de 44, Deus agora levanta Carlos Fickett, o representante do segundo anjo, com a segunda mensagem angélica, dizendo, olha, vocês agora são Babilônias. Vocês estão caindo. Vocês estão vomitadas, estão rejeitadas. E ele diz, caiu a grande Babilônia. Então, quando Carlos Fickett falou caiu a grande Babilônia, ele não está se referindo à Igreja Católica apenas, diz Ellen G. White. Estava se referindo também às igrejas protestantes que haviam rejeitado a mensagem do primeiro anjo. Por quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é Babilônia. Agora, quando a Bíblia usa o termo a grande Babilônia, está se referindo ela com a sua corporação de filhas. Sua corporação de filhas. Só que Babilônia, ela não caiu no verão de 44. O texto diz assim, olha, caiu. Ou seja, que ela estaria caindo. Então hoje essas igrejas elas estão caindo. Por quê? Ellen G. White diz que a cada rejeição da verdade é queda.
E a queda completamente vai finalizar-se quando este anjo descer do céu, o anjo de Apocalipse capítulo 14, 18, aí sim, ele vai repetir a mensagem que foi dada no verão de 1844. Ellen G. White diz que vai ser repetido com menção adicional, ou seja, com mais potência do que foi proclamado no verão de 1844. Vamos continuar lendo o Grande Conflito, página 604, o primeiro parágrafo de 604. Como estará os pecados de Babilônia no tempo dessa profecia? Como estará os pecados de Babilônia no tempo referido nesta profecia? Ellen G. White responde: a respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia. Que profecia? Apocalipse capítulo 18, versículo de 1 a 5. A respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: os seus pecados se acumularam até o céu. Ou seja, quando é que Apocalipse capítulo 18, versos de 1 a 5 vai cumprir-se? Quando os pecados de Babilônia alcançarem o céu. Então isso significa que Apocalipse capítulo 18, versículo de 1 a 5 ainda não se cumpriu. Qualquer movimento que se levantou se intitulando o anjo de Apocalipse 18 é falso. É um falso movimento que não está dentro dessa profecia. Porque o cumprimento de Apocalipse capítulo 18, versos de 1 a 5 ainda está no futuro. Ellen G. White diz somente quando os pecados de Babilônia subirem até o céu. Vamos reler o texto e dar continuidade nele. A respeito de Babilônia, no tempo referido nessa profecia, declara-se: os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse capítulo 18, verso 5. Encheu a medida da sua culpa, e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Então, a profecia vem nos mostrando, dentro da palavra de Deus, bem claro, sem nenhuma dúvida, que os pecados de Babilônia devem subir a alcançar o céu. Somente quando os pecados de Babilônia subir até o céu, Apocalipse capítulo 18 estará sendo cumprido. Vamos ver a meditação matinal de 1977, a meditação Maranata, uma das meditações mais lindas que nós temos dentro da nossa igreja. Página 177. Quando seus pecados se acumularão até o céu? Vamos saber quando exatamente é que os pecados de Babilônia serão acumulados até o céu. Ellen G. White diz: quando seus pecados se acumulam até o céu? Ela responde: quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Ou seja, lei dominical. Então, na lei dominical, a ser estabelecido a lei dominical, a ser decretada a lei dominical, então, somente então, os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. Ou seja, porque ali todas as igrejas protestantes se unirão com o papado, darão a mão ao papado e a mão ao espiritismo, e os três juntos decretarão este decreto. Então, somente então os pecados de Babilônia se acumulam até o céu. Até hoje os pecados de Babilônia ainda não se acumularam até o céu. Estão subindo, estão se acumulando, mas ainda não chegou até o céu. Quando os seus pecados se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Então, a situação extrema do povo de Deus é sua oportunidade para mostrar quem é o governador do céu e da terra. Então, Apocalipse capítulo 18 ainda está no futuro. Não houve o cumprimento dele. Então, qualquer movimento que já se levantou, que está se levantando, que está surgindo, dizendo que é o anjo de Apocalipse 18, é falso. Porque é uma profecia que ainda não se cumpriu.
Nem está se cumprindo. Ainda vai se cumprir e está no futuro. Apocalipse 13 está se cumprindo. É a profecia que nós estamos nela. Apocalipse 14 está se cumprindo. Mas Apocalipse capítulo 18 ainda está no futuro. Vamos ver o grande conflito, página 390, o último parágrafo. Ela diz a palavra de Deus. O capítulo 18 do Apocalipse indica um tempo. Olha o que ela diz. O capítulo 18 de Apocalipse indica um tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. Certo? Então, Apocalipse capítulo 18, versos de 1 a 5, está no futuro. Então, os pecados de Babilônia terá atingido a condição predita pelo segundo anjo. Continuemos esse texto. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo. É a última mensagem. E cumprirá sua obra. Ellen G. White diz que essa mensagem vai cumprir a sua obra. Certo? Não vai ter quem vai impedir dessa mensagem se cumprir. Ela vai cumprir-se. Ela diz, quando os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha só, Ellen G. White está falando de uma classe de pessoas que diz, quando os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,12, forem abandonados para que receba a operação do erro e creiam a mentira. A luz da verdade brilhará, então, sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor, que permanecem em Babilônia, atenderão ao chamado, sai dela, povo meu. Então nós estamos olhando aqui duas classes de pessoas. Uma classe que tiveram o conhecimento da verdade, mas que não tiveram o amor pela verdade. Esses irão abraçar todo tipo de erro. E aqui nós olhamos uma outra classe que está dentro de Babilônia, que ouvirão o chamado e sairão de lá. Sairão de lá não para dentro dos nossos templos. Não, eles não sairão para dentro dos nossos templos, porque nesse momento, nesse acontecimento, os nossos templos também estarão pregando o primeiro dia da semana dos púlpitos. Ellen G. White diz que são esses que não tiveram o amor pela verdade, que irão abraçar a operação do erro. Aqui a profecia se cumprindo, vai se cumprir essa profecia, estamos bem próximos. Então, aqueles que hoje estão ouvindo a verdade, tiveram todo o conhecimento, mas não têm amor pela verdade, a palavra de Deus diz que Deus vai enviar a operação do erro. Certo? Então Deus terá um povo lá fora, ele tem. E Ellen G. White diz em Mensagens Escolhidas, volume 3, 386, ela diz que Deus não traz esse povo hoje para dentro de nossas igrejas, porque se eles viessem, eles sairiam amanhã. Mas eles estão lá suspirando pelo sopro da boca de Deus, até que o anjo de Apocalipse 18 desça do céu com poder e grande glória. Aí sim, Deus irá unir dois povos num só povo. Que Deus seja louvado. O livro Primeiras Escritos, página 277. Vi anjo no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo a terra, ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Que acontecimento? Ela diz, vi então outro poderoso anjo, comissionado para descer à terra. Quando? Quando os pecados de Babilônia se acumularem até o céu.
a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Então, o anjo de Apocalipse, capítulo 18, ele vem para quê? Com que propósito? Para dar poder e força ao terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo. Então, este anjo, ele vem no tempo devido. Quando? Quando os pecados de Babilônia se acumularem até o céu. Quando será isso? Quando a lei dominical for assinada. Então, Deus agora envia o quê? Este anjo, quarto anjo, para dar poder e força à mensagem do terceiro anjo. Então, meus prezados irmãos, quem representa o terceiro anjo? Vamos ver. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 77. Ela diz: foi-me mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse 14, versos de 9 a 14, representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus. Então, o terceiro anjo, quem é? É o povo que recebeu a mensagem de 1888 e ergue a voz ao mundo para que o mundo guarde a sua lei. Aqui não está falando de uma organização. Não, aqui não fala de uma organização. Aqui diz um povo que recebe a mensagem, que ergue essa mensagem, que proclama o mundo e diz: olha, guardai a lei. Não que diz que é para guardar, mas que diz que é para guardar. E a demonstração não será de uma forma apenas verbal, mas será de uma forma de testemunho pessoal. Esses são os legítimos representantes do terceiro anjo. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, irmãos. Por falta de estudarmos a profecia, nós estamos como virgem louca, sem saber para onde ir, crendo no que as pessoas dizem, em vez de crer no que está escrito na palavra de Deus. Continuamos a explicação dessa mensagem. E este anjo, o terceiro anjo, ele tem uma missão. Vamos ver Primeiros Escritos, página 118. Vi então o terceiro anjo, disse o meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra. Então, terrível é a obra do terceiro anjo. Por que terrível? Ellen G. White, ela diz lá em Primeiros Escritos, página 254, ela diz assim, que o terceiro anjo, ele iria ter uma guerra ferrenha com a besta e a sua imagem, certo? Ela diz assim, encerrando o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi dada ao homem. Então o terceiro anjo, ele tem uma mensagem que ela é uma ameaça que nunca foi proclamada nesta terra, diz mais ela. Esta mensagem está destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhe a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo, serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem. Então será trazido o quê? Um combate árduo entre a besta e sua imagem. Mas hoje nós estamos olhando nossa igreja, nossa organização, de mãos dadas com o papado, dizendo que o papado mudou, dizendo que a igreja católica mudou. Então,
significa que este não é o terceiro anjo. Não é o terceiro anjo, certo? O legítimo terceiro anjo, ele está em guerra com o papado, ele está em guerra com o homem do pecado, ele está em guerra com Babilônia, ele está em guerra com as filhas de Babilônia. O verdadeiro e legítimo terceiro anjo, ele não está de mão dadas com o papado, certo? Vamos voltar para Primeiros Escritos, página 118. Vê então o terceiro anjo, disse o meu anjo acompanhante, terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda. Ellen White diz que essas coisas devem absorver nossa mente, porque o terceiro anjo ele vai separar o trigo do joio, certo? Ele vai atar o joio por lago de fogo e enxofre. Ele vai causar separação. Ele vai separar. Então, este legítimo representante, este movimento que representa o terceiro anjo, ele vai causar uma separação dentro de Laodiceia, dentro da igreja de Laodiceia, entre o joio e o trigo. Mas de que forma o terceiro anjo vai causar esta separação? De que forma? Vamos lá, em Testemunhos para Ministro. Testemunhos para Ministro. Irmãos, eu amo folhear os livros do Espírito de Profecia. É a coisa mais maravilhosa que tem, porque é os nossos binóculos. Irmão, vocês se lembram que quando Moisés, o povo de Israel estava em guerra, foi com os midianitas? Não estou lembrando muito bem. Só sei que quando o povo de Israel estava perdendo a guerra, Moisés olhou, Moisés ergueu os braços e o povo de Israel ganhou a guerra. Ou seja, irmãos, nós só ganharemos essa guerra se nós erguermos os braços da profeta Ellen White. Se nós exaltarmos os livros de Ellen White, somente assim ganharemos essa guerra. Nós iremos perder essa guerra ao diabo. Louvado seja Deus. Ellen White diz: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio dos pastores Diógenes e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados do mundo apresentava a justificação pela fé no fiador. A mensagem que Jones e Diógenes enviaram a essa igreja, dada por Deus, é a mensagem da justificação pela fé. Diz mais, não é a mensagem da justiça pela fé, mas justificação pela fé. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Ela diz, muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem. Que mensagem? Da justificação pela fé. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé, o evangelho eterno. Então, o terceiro anjo vai causar a separação entre o trigo e o joio, e a mensagem, a espada, será a mensagem da justificação pela fé. Essa será a espada, e é a espada do terceiro anjo. A espada é a mensagem da justificação pela fé. A mensagem que Deus enviou, uma mensagem que diz que Jesus Cristo, quando justifica o homem, ele não simplesmente declara o homem justo, mas ele torna o homem justo. Enquanto hoje o nosso
movimento, nossa organização diz que justificação pela fé é somente Deus declarando o homem justo. Por quê? Porque eles dizem que já que o homem tem uma natureza pecaminosa e ela é pecada, então por isso Deus não pode tornar o homem justo. Somente declarar o homem justo. Então essa é a mensagem que vai causar uma separação. Por que uma separação? Porque aqueles que receberem essa mensagem irão se santificar, porque acreditarão que Deus pode torná-los justos. E aqueles que não crê estarão causando uma linha divisória. Essa é a separação, irmãos, que está sendo causada hoje entre o trigo e o joio. Vamos mais na frente para compreender melhor o que nós estamos explicando. Em Primeiros Escritos, página 270, o segundo e o terceiro parágrafo, que diz: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte, propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele. Isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. É incrível, né? Então a mensagem que Jones trouxe é a mensagem que vai causar o quê? E está causando o quê? A sacudidura. Então qualquer movimento que hoje se levanta, qualquer ministério leigo que diz que está pregando o evangelho e não está usando as mensagens de Jones Wagner, nunca leu um livro Gálatas ou Romano, nunca leu um caminho consagrado à perfeição cristã, nunca leu um comentário de Romanos, uma lição de fé, não está pregando a mensagem do terceiro anjo. Infelizmente. Não está pregando a mensagem do terceiro anjo. Por quê? Porque não está tendo compreensão do que Deus enviou em 1888. Continuemos a mensagem. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja adventista do sétimo dia tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem, de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados. A palavra de Deus diz que todos que aceitaram a mensagem que Deus enviou em 1888 irão obedecer os 10 mandamentos e serão purificados. Ali nós teremos o cumprimento fiel de Apocalipse 14, versos 12. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Somente é a mensagem de 1888 que vai fazer surgir este povo que irá guardar os mandamentos de Deus. Prezados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha nos despertar e que nós venhamos permitir que Ele assim faça, para que nós venhamos voltar para as profecias, voltar para a Bíblia, o Espírito e profecia, e assim compreender as profecias que Deus nos enviou. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por mais uma vez. Concedei-me, Senhor, a graça de poder estar de joelho na Tua presença para receber Tuas bênçãos. Perdoe-me a mim, Senhor, e Tua igreja. Obrigado por ter nos dado essa mensagem. Ajude, Senhor, para que essa mensagem alcance os corações dos sinceros e fiéis Teu povo, para que eles venham ter a compreensão dessas mensagens e assim se desperte para o alto clamor do terceiro anjo. Em nome de Jesus. Amém.